Cantar já era nada? Vamos cantar? Já está muito tarde, né? Não está ligando aqui não, o microfone. Voltou. Tá gravando? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Muito bom ver o Kirtana do Lila Raja, bem animado, né? Então é uma voz de trovão que ele tem, né? Então realmente quando ele está cantando, toda a Vraja Bhumi treme. É realmente o som do mundo espiritual. Eu digo que essa prática, de fato, não é desse mundo material. Ela é completamente transcendental. É uma vibração, como nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, que está sentado ali, né? O propagador do movimento Hare Krishna, no Ocidente e também na Índia, no Oriente também, ele dizia que, de fato, esse Mahamantra Hare Krishna é uma vibração sonora transcendental. Isso também é corroborado pelos mestres predecessores, que dizem que esse mantra, ele tem sua origem no mundo espiritual. Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Ele é um tesouro que vem lá do mundo espiritual e descende e chega até nós através de uma corrente de mestres e discípulos chamada Guru Parampara. Então, a prova disso é que, assim, pessoas como Lila Raja estão há 40 anos cantando o mesmo mantra todo dia, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É impossível você ficar falando o mesmo nome assim por tantos anos, né? Se você fala Coca-Cola, você vai ficar enjoada, né? Ninguém fica assim tanto tempo falando o nome comum, né? E é dito que a natureza desse nome é absoluta, porque é espiritual. Na plataforma espiritual não existe dualidade. Assim como eu estou com sede, se eu falo água, isso não vai matar minha sede. Nosso mestre espiritual também dava esse exemplo. Porque nesse mundo existe uma diferença entre o nome e o objeto, o nome e o nominado. Já na plataforma espiritual não existe essa dualidade. Por isso que quando nós falamos Krishna, 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 Krishna está dançando na nossa língua. Mas é dito que nesse momento a alma que é pura, da mesma natureza que o nome, da mesma natureza que Deus, ou seja, eterna, plena de consciência e bem-aventurança, ela se esquece disso porque ela está em contato com a matéria. Então, podemos dizer assim que ela está sofrendo um tipo de amnésia ou doença espiritual, digamos assim. E as escrituras falam que a cura para essa doença, o remédio, é o próprio cantar. E o nosso mestre espiritual ele dá uma analogia de uma pessoa que, quando ela sofre de uma doença chamada icterícia, uma doença da bilis, ela quando come açúcar, ela experimenta um gosto amargo, né? Então, da mesma forma, quando nós cantamos os nomes de Deus, apesar dele não ser diferente de Deus, nós não temos a devida atração por ele, devido à nossa atração pelo brilho da energia material, que também é uma energia divina, mas ela tem uma função de nos desconectar com Deus. Então, por isso que hoje em dia o processo de yoga está se propagando muito, porque é uma forma de se conectar com a nossa verdadeira essência. E esse mantra yoga, acredito nas escrituras, que ele vai ser propagado cada vez mais, vai se tornar cada vez mais acessível, porque é um processo simples de ser praticado. Não existe, você não precisa ir para a floresta, ou deixar de comer, ou controlar os seus áreas vitais, a respiração.
o se afastar dos grandes centros, estar aqui em Prajabume para praticar esse canto. Mesmo dentro de casa, nas grandes cidades, deve-se praticar. E é mais legal ainda, né? Porque nas grandes cidades é onde se concentra o maior número de pessoas que estão sofrendo de depressão, ansiedade, tantos males, né? Devido a justamente essa identificação com aquilo que é temporário, a ênfase que é dada para a felicidade que é derivada do contato dos sentidos com seus objetos. E essa felicidade a gente sabe que tem um começo e tem um fim, como Krishna fala na Bhagavad Gita, Adyanta Vanta Kaunteya, né? Krishna fala para Arjuna, essa felicidade do contato dos sentidos com seus objetos, ela é real num sentido, porque você experimenta uma felicidade, mas é ilusória porque ela é temporária, tem um começo e tem um fim. Então, quando a gente canta e dança para o prazer de Deus, esses sagrados nomes, a gente experimenta uma bem-aventurança sem igual. E se a gente continua praticando esse canto e dança, a gente vai, no devido curso do tempo, cantar e dançar na presença da Pessoa Suprema. Então, esse é o objetivo desse Kirtana, que é tão propagado pelo movimento Hare Krishna. Quanto mais a gente canta e dança, vai chegar um momento em que a gente, quando a gente deixar esse corpo, no devido curso do tempo, a gente vai se associar diretamente com a pessoa do nome, que não é diferente dele. Na presença dele, a gente vai estar ali experimentando a maior bem-aventurança, aquilo que a gente sempre busca nesse mundo, nas baladas da vida, nos carnavais da vida, porque esse mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual. Então, o carnaval também existe no mundo espiritual. Assim como uma árvore refletida na água, você vai ver todas as características da árvore ali, até a manga, ou a fruta que a árvore dá. Mas você não vai saborear a manga, ou a jaca, ou a uva da árvore refletida na água. Não tem como. Da mesma forma, prazer, felicidade, a alma ela nunca vai experimentar em contato com os objetos de sentidos materiais, os objetos materiais, que os sentidos contemplam. Então, essa prática espiritual é muito recomendada nas escrituras, a prática de Kirtan. Bom, o título do nosso bate-papo de hoje, o tema, é Domando o Caos Mental, Estratégias Práticas para o Controle da Mente. Vou beber um pouco d'água aqui, por falar em água, e já que a água não é da plataforma absoluta, eu vou levar a água até a minha boca. Tudo bem, Gabi? Hare Krishna. A Gabi está em todas as aulas. Ela assistiu um curso que eu dei, foram mais de quase 20 horas de aula. Ela assistiu todas as aulas. Tinha adulto que não tinha bloqueado, Saiu assim, não conseguiu ficar até o fim. Ou às vezes dava uma saída, assim, dispersava, e ela assistiu todas as aulas. Todas as aulas. E não era um curso para criança, não, era um curso para adulto, que a mãe dela estava fazendo, ela acompanhou, Eu falei, nossa, não acredito que ela assistiu todas as aulas. Isso é uma prova de controle mental, para todos nós. Ela absorveu melhor que nós, porque o cérebro fresquinho, sem contaminação. Na verdade, ela já está fazendo isso por vidas, Ela só está dando continuidade de onde ela parou. Parabéns, uma salva de palmas para ela. Então, fazendo um gancho com o bate-papo de ontem, que a Mohini iniciou, ela falou sobre a natureza divina e demoníaca, a natureza superior e inferior. Então, durante a nossa experiência nesse mundo temporário, a alma, ela sempre está acompanhada por essa voz interior, Essa voz interior. E todos nós já vivenciamos isso, Que é o diabo de um lado e o anjo do outro, não é assim? Então, cada um dando conselho, a pessoa confusa no meio deles, Isso é muito comum, Então, a alma fica ali confusa no meio dessa voz interior. Vem cá, faz isso. Olha só, uma pessoa, digamos, um alcoólatra, Olha, vem cá, passa em frente ao bar, olha, ali tem cervejas, preços acessíveis, tá calor, vem cá tomar uma cervejinha, vem. Não faz isso, você já está frequentando, como é que chama? Alcoólicos Anônimos,
Poxa, tem tantas pessoas legais lá que já passaram essa experiência, você acabou de vir uma vivência dessa, não faça isso, vai te degradar, você já destruiu sua família, está todo mundo contra você, já querendo te abandonar, não faça isso. Não, olha, vem cá, faça, vem cá, você não vai se arrepender, só está você e a cerveja aqui, ninguém vai te ver, sua família não está te vendo, vem, você vai desfrutar, vai ser feliz com isso. Não faça isso, você já se comprometeu com a sua família, não faça isso. Se você fizer isso, você vai perder tudo de uma vez. Não faça isso, não seja tolo. Aí a mente, ela acorda assim e fala, não, realmente, eu não posso mais fazer isso. Quando ela não cede, né? A voz inferior que está ali chamando ela para desfrutar daquele prazer temporário e arrasta os sentidos, né? Arrasta a mente, assim como o Krishna fala na Bhagavad Gita, um só dos sentidos descontrolados pode arrastar até a mente de uma pessoa que se esforça para obter a autorrealização. O que dirá de uma pessoa que está tentando ali controlar um vício que ela tem, algo até químico. Então, realmente, essa voz interior que a gente ouve diariamente, lida com ela constantemente, é nada mais, nada menos do que a mente. A mente. Então, essa voz que a gente ouve, devido às impressões que a gente carrega por muitas vidas, por isso que tem pessoas que já têm certa propensão para fazer certos tipos de coisas, de maneira natural, e são essas impressões, esses samskaras, que a mente traz acumulados durante vidas e vidas, né? Então, a mente é um depósito de memória e experiências que apresentam várias opções para o indivíduo, né? Para o ser corporificado que vive dentro da matéria, né? E uma mente descontrolada, ela vai inevitavelmente agitar a alma, ela vai, né? A função da mente é pensar, sentir e desejar. Então, ela força a pessoa a sucumbir à natureza inferior, como luxúria, raiva, avareza, tudo aquilo que a gente viu hoje de manhã. Eu acho que o Lilaraj falou um pouco, né, sobre os ditames da luxúria, né? E Krishna fala, Arjuna, assim sabendo que você é transcendental, a mente, a inteligência, materiais, deve se equilibrar a mente através da deliberada inteligência espiritual, que é a consciência de Krishna, e assim vencer o inimigo insaciável. O inimigo, Krishna fala para Arjuna, que o inimigo insaciável, o seu inimigo, o verdadeiro inimigo, não são os Kauravas, não é o exército oposto. Esse inimigo insaciável, ele está dentro de você. E ele se chama Kama, que é o desejo hedonista, o desejo de se assenhorar, desfrutar de coisas temporárias como se fosse a meta última da vida. É isso que o Krishna chama de Kama, na Bhagavad Gita. Kamarupa Durasadam, o desejo na forma de luxúria, ou esse inimigo, desculpa, na forma do desejo hedonista. Então, Krishna fala, equilibre a mente e a inteligência, sabendo que você é transcendental, a mente e a inteligência materiais. Então, o Bhagavad Gita começa com essa análise, né? Ele fala para Arjuna, Krishna, que a alma, ele não é esse corpo, que a alma não morre. Então, Krishna vai falar primeiro, o primeiro ensinamento que Krishna fala para Arjuna na Bhagavad Gita é Sankhya, que é o estudo analítico da matéria, né? Entre a matéria e o espírito, né? Ajudando o guerreiro Arjuna, ou cada um de nós, né? Porque todos nós temos essa batalha, passamos por essa mesma batalha que Arjuna passou, e a verdadeira batalha que a gente enfrenta é a batalha interna, é a batalha interior, né? Porque a batalha externa, inevitavelmente vai acontecer, né? Na forma de 3 tipos de misérias, né? Como Prabhupada usa esse termo, né? Misérias, ou klesha, né? Klesha são coisas que afligem a alma que vive na matéria. Então, são aflições causadas pelo corpo, pela mente, chamadas de Adhyatmika klesha. Atma também pode se referir tanto à mente quanto ao corpo. Adibhaudika klesha, que são misérias causadas por outras entidades vivas, um assaltante, uma pessoa que entra aqui agora, um tigre, um leão, e ataca a gente, enfim, qualquer tipo de miséria causada por outras entidades vivas, e também misérias ou aflições causadas por fenômenos da natureza.
Então, inevitavelmente, a gente vai se deparar com esses 3 tipos de kleshas dentro desse mundo, da alma, né, nesse mundo. Mas Krishna fala para Arjuna, Tanstitiksha Swabharata, deve-se aprender a tolerar as investidas de felicidade e aflição, porque eles surgem da percepção sensorial. Então, essa compreensão de que nós não somos esse corpo, somos uma alma espiritual, é o primeiro passo para que a gente possa controlar a mente. Porque quando a mente fala, toma uma cervejinha, vai lá, pro alcoólatra, né? Toma uma cervejinha, mais uma, você vai ser feliz com isso. Uma pessoa que ela é dotada de conhecimento espiritual, ela sabe que não é ela que está querendo tomar cerveja, é a mente, influenciada pelo modo da paixão, cujas características é desejos e anseios ilimitados. Então, uma pessoa inteligente, com inteligência espiritual, ela vai ter mais facilidade para controlar os ditames da mente. Então, por isso que Krishna fala sobre a importância da inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual ela é cultivada tanto internamente quanto externamente. Sobretudo externamente, porque internamente ninguém pode ouvir aquela voz de Deus, né? Aquela voz interior da alma suprema que está no coração de todos. A alma condicionada ela tem uma propensão a ouvir mais a voz da mente, que muitas vezes ela pode achar que é a voz de Deus, a voz do diabo, né? Entre aspas. Então é muito importante, por isso que é muito importante, assim, é muito recomendado dentro da prática do yoga o estudo das escrituras, né? Para que a gente possa alinhar o corpo com a mente, os sentidos e a alma, né? Com o verdadeiro interesse da alma. Então, Krishna fala na Bhagavad Gita que a mente ela pode ser a nossa maior amiga ou a nossa maior inimiga. Então, para fazer a mente a nossa maior amiga, é preciso, de fato, ter inteligência espiritual ou Buddha Yoga. E esse Buddha Yoga é algo, essa inteligência espiritual é algo que está sempre se expandindo, né, para um praticante de yoga. Krishna fala no Bhagavad Gita que para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam, com amor, Dadami Buddhi Yogantam, eu dou a inteligência pela qual eles podem vir até a mim. Então, Buddha Yoga, à medida que a gente segue a orientação das escrituras, ou do mestre espiritual, que é um representante de Deus, esse conhecimento ele vai sendo revelado de dentro, né? Então, é um trabalho tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora, né? Mas a gente deve escolher que tipo de informação a gente vai receber de fora, né? Não qualquer tipo de informação, né? Que tipo de associação a gente vai ter do lado de fora, não qualquer tipo de associação que vai nos degradar, né? Que vai dificultar o alcoólatra, no exemplo que a gente deu, né? De controlar o seu desejo de beber, né? Então, para isso, ele precisa ter boa associação, né? Então, a associação é algo assim muito recomendado nas escrituras, né? Porque sozinho é muito difícil de controlar a mente. Por isso que esse processo de sangha, sadhu sangha, ou se associar com pessoas afins que estão buscando o mesmo objetivo, é comparado a uma cerca que você coloca quando uma planta tenra está crescendo ali, você semeia uma semente na terra, ela está crescendo, você cria uma cerca em volta dela. Então, a associação é como uma proteção para essa trepadeira do conhecimento que já está se desenvolvendo ali no coração da entidade viva que busca esse conhecimento espiritual, né? Então, assim, eu para falar esse tema, explorar um pouquinho mais esse tema do controle da mente, eu escolhi um texto de Chandramukha Swami, desse livro, Trazendo o Sagrado para o Cotidiano. Eu acho que alguns de vocês já conhecem, é um livro assim, muito prático, né? Eu recomendo fortemente a leitura dele. Ele tem 25 passos para a autorrealização. Ele é muito simples, muito prático mesmo. E aqui a Maharaj ele vai usar basicamente as informações de que Krishna fala no capítulo 6 sobre o controle da mente. Porque no capítulo 6, não sei se vocês já conhecem, alguns de vocês talvez não conheçam o tema, Krishna vai falar para o guerreiro Arjuna, que está no meio do campo de batalha,
interessante, né, que muitas vezes a gente fala, poxa, eu não tenho tempo para ouvir sobre autorrealização. Mas Arjuna estava no meio de um campo de batalha, diante de uma guerra, ele parou uns minutinhos ali para ouvir sobre a autorrealização para Krishna, né, de Krishna. E muitas vezes a gente está nas ruas, né, tentando levar o conhecimento para as pessoas, ou seja, como for hoje em dia com as redes sociais, mas algum tempo eu tive experiência de estar nas ruas tentando compartilhar livro com as pessoas, né? Não sei se você já viu o Hare Krishna nas ruas distribuindo livros. Então eu já tive essa experiência. E o que você mais ouve, mesmo Prabhupada na Índia, em Nova Delhi, há mais de 50 anos atrás, ele escreve na sua revista De Volta ao Supremo, o mal da falta de tempo, né, que as pessoas sofrem, né? Então a coisa que você mais ouve é não tenho tempo, né? Não tenho tempo, não tenho tempo. Ah, não tenho tempo. Um minuto, pessoal, não tenho tempo, não tenho tempo. Como assim? E na hora da morte, né? Quem vai nos salvar? Então a gente precisa ter um tempo para a autorrealização. É importante, não tem como, claro que tem tempo. Nós temos 24 horas por dia. Então, Arjuna, no meio do campo de batalha, ele poderia falar, não tem tempo. A luta está prestes a começar. Mas ele para, Krishna, por favor, eu estou confuso quanto ao meu dever. Perdi toda a compostura devido à reles fraqueza. Aqui estou, seu discípulo, uma alma rendida a você, por favor, me instrua. A Arjuna podia falar, eu não tenho tempo. Mas a gente não pode dar essa desculpa de eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Claro que tem tempo. Todos nós temos tempo. Só que a gente não sabe administrar o nosso tempo. A gente está dando atenção para coisas que não são... muitas vezes não tem real importância para a autorrealização. Quanto tempo a gente perde, hoje em dia, sobretudo, com redes sociais, televisão? Antigamente era televisão, hoje em dia nem mais televisão, né? A gente anda com a televisão 24 horas no bolso, né? Aí tem Instagram, Facebook, YouTube, muita coisa que distrai. Nem sempre a gente sabe fazer bom uso dessas coisas, que podem ser bem utilizadas, certamente, né? Então, assim, é urgente isso, é urgente. O exemplo de Arjuna foi o maior exemplo, né, de que a gente tem tempo para a autorrealização. Tem tempo. Não importa a nossa condição, a gente tem tempo. A gente tem que organizar um tempo para ler as escrituras. Porque o conhecimento espiritual é o único meio que nós temos para controlar a mente. Para fazer da mente a nossa melhor amiga e não a nossa maior inimiga. Porque imaginem, a gente pode conviver ou com a nossa maior amiga ou com a nossa maior inimiga. 24 horas por dia. Você está dormindo com ela na mesma cama, todo dia. Imagina, dormir com a maior inimiga do seu lado, todos os dias. Você toma banho com ela todos os dias. Você vai para a rua com ela todos os dias, lado a lado. 24 horas por dia. Toda uma vida. Toda uma existência nesse mundo material. Porque quando o corpo morre, esse corpo físico, grosseiro, que a gente pode ver aqui, a alma, ela sai no corpo sutil para um outro corpo. E o que é o corpo sutil? Segundo Krishna Bhagavad Gita, é a mente, a inteligência e o ego falso. Então, o conhecimento espiritual a gente leva para a próxima jornada. A mente também, né? Mas o corpo físico, ele fica. Mas essa nossa identificação, nossos desejos, anseios, eles são levados, né, para a vida seguinte. Então, no capítulo 6, Krishna fala sobre Ashtanga Yoga. Arjuna, ele está tentando domar a mente, né? Ele tenta, enfim, domar a mente favoravelmente no serviço ao Senhor. Depois de Krishna orientar para ele, falar para eles sobre espiritualidade em 5 capítulos, no capítulo 6, claro que quem faz isso é Vyasadeva, ele divide em capítulos, né? O diálogo correu solto e Vyasa compila, né? E divide em 6 capítulos. 18 capítulos, né? Então, no 6º capítulo, Krishna vai falar sobre Ashtanga Yoga, o processo de Ashtanga Yoga, que requer, assim, assim, é um processo praticamente impossível para ser aplicado nessa era como meio de autorrealização. Porque o Ashtanga Yoga mesmo, para você praticá-lo, os 8 passos, como lição, você tem que se retirar da vida ativa e ir para a floresta. Se sentar numa pele de veado, ou num tapete de grama cuxa, enfim, estar num local completamente propício, isolado das grandes cidades,
Então, quando Arjuna ouve tudo isso, ele fala, ó, Krishna, é mais fácil domar o vento do que controlar a mente, é impossível para mim esse processo. Depois de ouvir tudo isso, Arjuna rejeita esse processo como sendo inviável para ele, né? Então, esse capítulo é muito interessante, porque Krishna apresenta esse processo, mas Arjuna, como uma pessoa ativa, né, um homem moderno, uma pessoa ativa, ele fala, isso para mim não é prático. E aí Krishna instrui Arjuna a praticar Bhakti Yoga, ou Karma Yoga, ação e consciência de Krishna, né? Então, no capítulo 6 da Gita, há 6 preciosos versos descrevendo a importância da conquista da mente. Logo no seu início, Krishna explica que a mente pode ser amiga ou inimiga da alma corporificada, podendo ajudá-la a se libertar ou forçá-la a se degradar. Isso porque quem não controla a mente terá de conviver com constantes dificuldades em todos os setores da vida. É por isso que todo o processo autêntico do yoga dá importância especial ao controle da mente. No início do seu Yoga Sutra de Patanjali, define yoga como restrição da mente das atividades mundanas. Através dessa restrição é possível interromper as oscilações mentais, quando o praticante alcança Shanti, serenidade interior. Então, imagina, né, você restringir completamente os sentidos do contato com seus objetos, é algo assim impossível para todos nós. Né? Quem aqui está qualificado para isso? Fazer um jejum de meio-dia é difícil, né? Às vezes 24 horas, mais difícil ainda. Né? O que dirá vários dias de jejum, né? Se isolado da vida ativa. Isso é praticamente impossível, né? Pratyahara completamente. E para alcançar essa Shanti, esse paz interior, você precisa fazer isso tudo. Enquanto que aqui vocês experimentaram Shanti, não é? Durante o Kirtana, ou estão experimentando ao longo do retiro, né? De uma forma muito agradável, muito prática, muito simples, né? Tomando praçada, se alimentando do alimento santificado, ouvindo filosofia, né? Se associando com pessoas agradáveis. Ou seja, realmente é um processo muito mais prático, né? Para essa era, sobretudo. Tendo feito isso, ele passa a perceber que a sua verdadeira identidade é essencialmente espiritual. Quem aqui estava pensando, eu quero comer pizza, eu quero, sei lá, quero fazer sexo, eu quero ir para o cinema, eu quero qualquer outra coisa durante o Kirtana? Alguém estava pensando em alguma dessas coisas? Não. Porque a mente estava controlada. Né? Muito fácil, muito simples. Muito simples. Essas duas realizações, ou seja, porque a gente realiza que nós somos o corpo, simplesmente por cantar e dançar no Kirtana, é muito simples realizar que não somos o corpo. Agora, realizar por outros meios, ou até mesmo estudando simplesmente a Bhagavad Gita, sem praticar esse processo, é quase que impossível, né? Então, é como o Prabhupada fala, não adianta você querer saborear o mel lambendo a parte externa da garrafa. Você precisa abrir a garrafa para beber o que tem dentro. Então, Bhakti Yoga é experimentar esse sabor, né, esse néctar, esse prazer, esse doce do mel. Porque Krishna, ele é conhecido como... é dito que Krishna é mais doce do que o próprio mel, né? Ele é muito doce. Por isso que o nome dele é todo atrativo, né? Por outro lado, é unicamente com a mente tranquila que nos será possível perceber claramente que não somos o corpo material. Embora uma coisa dependa da outra, em ambos os casos é preciso restringir a mente dos objetos mundanos. Devido à influência do falso ego, a alma corporificada vive absorta em se tornar o senhor e o controlador, e, portanto, sujeita à influência constante da mente dos sentidos. Deste modo, o aspirante à vida espiritual precisa substituir suas ocupações mundanas pelas espirituais, pois isso irá ajudá-lo a evitar sua atração pelo brilho ilusório da natureza material. Srila Prabhupada afirma que se a mente não for controlada, a prática do yoga exibicionista é perda de tempo. Então é muito comum, assim, hoje nós praticamos yoga, Ashtanga Yoga, Pranayama, isso é muito bom, isso ajuda a equilibrar a mente, né? Ter um corpo e uma mente saudáveis. Mas se a gente não controla a mente, né? Se a gente faz yoga ali no tapete, né? Numa aula de yoga e depois sai e se descontrola completamente, né?
Então é dito que a prática de yoga não valeu de nada, né? Então por isso que a yoga que Krishna recomenda na Bhagavad Gita é você agir nesse mundo, não apenas fazer esse Ashtanga Yoga, né? Mas ele fala de Karma Yoga, que quando você sai ali da prática do yoga, você age em consciência de Krishna, entendendo que você não é esse corpo, que você é uma alma espiritual, que você é parte integrante de Krishna, né? Que tudo que existe nesse mundo também é energia divina. Então, consequentemente, é fácil para a gente, para você, para uma pessoa que entende isso, alcança essa compreensão, fazer tudo como uma oferenda a Krishna, né? Isso literalmente é levar uma vida de sacrifício, né? Esse é o conceito de sacrifício, o sacro ofício, o trabalho, é o ofício sagrado, né? Você executar a sua função, né? O seu trabalho, como uma oferenda a Deus, né? Isso Krishna recomenda na Bhagavad Gita. Por isso que ele fala na conclusão desse capítulo, no último verso, Krishna fala: de todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim e me presta transcendental serviço amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga, né? Samyukta Tamamataha, mais intimamente unido a mim em yoga, né? Não precisa você estar na igreja, não precisa você estar nos Himalaias para praticar esse yoga. Assim como Arjuna, no meio do campo de batalha, lutando, ele praticou yoga, porque ele estava seguindo as instruções da super-alma no coração, né? Então, a harmonia perfeita entre a alma e a super-alma. Enquanto a pessoa não vencer a sua batalha com a mente, ela continuará servindo aos ditames da luxúria, da ira, da inveja, etc. Mas quando sua mente for conquistada e se tornar amiga, ela própria criará a harmonia interna e promoverá a paz interior perfeita. O objetivo final do yoga é harmonizar os interesses do praticante com os interesses da super-alma. Então, para quem não sabe, não conhece esse termo, super-alma é Deus no coração, né? É essa voz divina que em algum momento a gente pode ter ouvido durante a nossa existência, né? É aquela voz que falou: vai lá para o Vrajabhumi. Vai para Vrajabhumi, leia o Bhagavad Gita, ou leia a Bíblia, leia alguma outra escritura, né? Que são as palavras de Deus, né? Para o homem, né? Que vive nesse mundo, né? Então, o objetivo do yoga é harmonizar os interesses do praticante com os interesses da super-alma, o que ocorre com naturalidade para quem devota as suas atividades ao Senhor através de Bhakti Yoga, e assim se livra das dualidades da existência material, tais como tristeza e felicidade, honra e desonra. Tal equilíbrio mental é um forte indício de autorrealização, pois somente uma pessoa muito avançada espiritualmente consegue manter-se equânime diante das condições materiais adversas. Então, imagina, Arjuna tinha que se manter equânime diante da condição material mais adversa que ele enfrentou na vida, ter que lutar contra pessoas queridas, entes queridos, no meio de um campo de batalha, de Kurukshetra. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês já se deparou com condições bem adversas durante as suas vidas, não é verdade? E a condição mais adversa que cada um de nós vai se deparar inevitavelmente é o quê? A morte. É uma condição completamente adversa para aquele que se identifica com esse corpo, que é temporário. Krishna fala na Bhagavad Gita que para aquele que nasce, o que é certo? A morte. Mas o que as pessoas em geral não sabem, não todas, mas muitas pessoas não sabem, Krishna continua, mas aquele que morre vai ter que nascer. Então, ou não, né? Para um transcendentalista, ele pode até transcender o nascimento e a morte. Então, a morte é certa. Então, para um transcendentalista, a morte é uma oportunidade dele se encontrar com Deus, né? Ou, pelo menos, dele dar continuidade da onde ele parou na vida seguinte. Dar continuidade, porque Krishna pergunta para Arjuna, ele entende que, poxa, se um yogi mal sucedido, ele não conclui o seu processo. Depois de um curto período, ele pergunta, o que acontece se um yogi mal sucedido não conclui o seu processo? Aí Krishna responde, se depois de um curto período de prática ele não conclui e, digamos, deixa esse corpo, ele vai nascer numa família de pessoas aristocratas, uma família de pessoas ricas. E numa condição muito favorável, ele vai dar continuidade ao processo de autorrealização que se iniciou na vida anterior.
Aí Krishna continua. Se depois de um longo processo de prática, o yogi não conclui o seu processo de autorrealização e morre, ele vai nascer numa família de transcendentalistas eruditos, ou numa pessoa de espiritualistas avançados, de pessoas espiritualizadas, né? Para que ele possa dar continuidade ao seu processo. Por isso, portanto, Krishna fala que nesse processo, não há perda nem diminuição, né? Porque nada material pode destruir o progresso espiritual, né? A elevação da consciência, né? Que a alma empreende nessa busca pela autorrealização. Então, isso é muito confortante para a gente, né? Porque às vezes a gente pensa, poxa, eu não vou me autorrealizar nessa vida. Isso é muito difícil para mim. Isso é só para eles que vivem lá no templo. Não é para mim que estou aqui na cidade. É fácil falar para eles, ele que mora lá no templo, né? Falar de autorrealização, mas vem viver aqui na cidade, né? Eu concordo. Eu concordo. Realmente é muito mais difícil, eu imagino. Até porque quando eu comecei esse processo, eu fui logo morar no templo. Eu sou muito fraco, eu falei, nossa, eu tenho que morar no templo. Aqui fora não dá para mim, não. Assim, eu nem pensei, mas eu acho que intuitivamente eu tomei refúgio nos ashrams, porque eu acho que eu não ia dar conta lá fora. Então, realmente é possível, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que moram lá fora, a maioria, né? Acho que 90% ou 99% hoje em dia dos praticantes de Bhakti Yoga moram nas cidades, nas grandes cidades, né? E eles podem prestar grandes serviços estando em meio a essas massas, pessoas que carecem, né, desse conhecimento. Então, continuando, tal equilíbrio mental é um forte indício de autorrealização, pois somente uma pessoa muito avançada espiritualmente consegue manter-se equânime diante das condições materiais adversas. Isso porque ela não confunde o corpo com o seu eu verdadeiro. Como se percebe, uma centelha fragmentária de Deus, predestinada a habitar um determinado corpo por um período, por que ela deveria se alegrar ou se lamentar ao ganhar ou perder algo ligado ao corpo temporário? Sua firmeza diante das dualidades e sua absorção no eu verdadeiro são características de sua consciência espiritual. É somente com essa consciência que alguém pode fazer avanço constante no caminho da autorrealização. Para tal, é preciso tolerar 6 perigosos impulsos: as demandas da fala, da ira, da mente, do estômago, dos órgãos genitais e da língua. Krishna fala, os mestres espirituais falam que desses 6, o mais difícil de controlar é a língua. Pode parecer que não, né? Mas eu digo que a língua é mais difícil de controlar. E os yogis falam que se você controla a língua, o estômago e os órgãos genitais estão numa linha reta. E você automaticamente, por isso, controla o estômago e os órgãos genitais, né? Então, no nosso processo de Bhakti Yoga, controlar a língua não significa deixar de comer. O que para um processo mais penoso, processo impersonalista, controlar a língua significa você não comer. Para eles, comer é ilusão, por isso eles rejeitam a comida. Mas o devoto, ele pensa, a comida é a energia de Krishna. Quem me deu foi Krishna, portanto eu vou retribuir oferecendo para ele com amor esse alimento. Esse alimento vai voltar para mim na forma da graça de Deus, que é chamada em sânscrito de prasada. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Não é? Então a prasada não é saborosa? Eu dito que a prasada é a espiga. Desculpa, a espiga, nossa. Como se chama? É o anzol. Anzol do peixe. É o anzol que fisga. Foi que eu tirei a espiga. Que fisga a alma, né? Em busca de prazer. Tem uma canção que nós cantamos, né? Krishna, a língua dos sentidos é o mais difícil de se controlar. Mas Krishna é tão bondoso que nos deu essa tão saborosa prasada para que possamos controlar a língua. Então, Krishna é muito bondoso, né? Que ele nos deu essa prasada, essa misericórdia na forma do alimento santificado e saboroso, para que a gente possa controlar a língua. Eu sei porque, quando eu conheci o movimento Hare Krishna, eu já tinha uma tendência a não comer carne. Carne vermelha eu já não comia, mas comia peixe. Eu questionei, poxa, por que não comer peixe? Peixe você vai lá, passa a rede, assim, eu acampava, né? Você passa a rede, vê uns peixes assim, fruto do mar, né? A gente chama de fruto do mar.
mesmo eu tirando a escama do peixe, vendo o peixe se debater, né? Eu pescava, eu acampava numa praia chamada Martins de Sá, perto de Paraty, e tinha um caiçara lá que ele ajudava a gente à noite, ele passava a rede assim, aí puxava a rede via cheia de peixe, uma praia praticamente virgem, né? E aí a gente pegava o peixe, fazia assim, né? Eu tirava a escama, né? Para depois colocar na fogueira e assar, né? E comer. Então, mesmo vendo o peixe se debatendo ali, a ignorância é tão grande, né? Que aí eu perguntei para um devoto no templo que eu comecei a frequentar no Rio, eu era presidente do templo, Mahaprabhu Kripa. Eu perguntei, mas poxa, um peixe é natural comer, né? Peixe, né? Aí ele falou, tem pessoas que comem peixe, mas entra numa loja de produtos naturais e vai numa peixaria. Onde você se sente mais confortável? Qual é a vibe? Onde você sente uma vibe melhor? Né? De fato, quem já foi depois numa peixaria, no final da peixaria não, né? Era feira mesmo, né? Peixaria ou feira, né? Quando você vai no final da feira que vende peixe, né? Cheiro horrível, né? Mas quando a feira não tem cheiro, não tem peixe, é agradável, tranquilo, né? Passa batido. Então, eu ainda comia peixe e fazia outras coisas mais, né? Obviamente, enfim, né? Fazia muita coisa. Eu tinha 19 anos, mas já tinha feito muita coisa. Mas, assim, para mim não foi uma austeridade, assim, deixar de comer peixe. Por quê? Porque depois da festa, depois de ter ouvido toda a filosofia, no final da festa chegavam os devotos, né, sorridentes, assim, com uma bandeja, todos sorridentes, todos cheios de amor, assim, querendo me dar a praçada, né, querendo me dar aquele pratinho, eram uns pratinhos, na época era pratinho de plástico, né? Nossa, era um sabor, assim, a cozinha ficava... Era quase que... Era uma casa que tinham, sabe esses espaços que faz churrasco do lado da piscina? É aberto, né? Então os devotos colocaram uma treliça. Então, assim, todo o aroma da comida que os devotos faziam permeava toda a casa, né? Então era meio que uma cozinha meio que aberta, vedada por essa treliça. Então aquele cheiro, assim, nossa... E a propaganda que fizeram para mim, um cara que me conheceu, ele falou, poxa, você é Hare Krishna, porque eu falei Haribol, né? Para ele. Eu falei, não, não sou Hare Krishna. Aí meu amigo falou, não, ele é Hare Krishna, ele está lendo esses livros toda hora, ele não faz outra coisa a não ser ler esses livros, ele nem assiste mais às aulas. Ele vive lendo esses livros, que eu tinha achado uns livros de Prabhupada no seco, eu realmente não ouvia mais aulas, só queria saber de ler os livros de Prabhupada, né? E aí ele falou, não, ele é Hare Krishna, ele vive lendo esse livro. Eu falei, não, não sou Hare Krishna, estou lendo. Ele falou, poxa, é porque eu vou num templo Hare Krishna e é muito legal, lá ele serve uma comida vegetariana de graça no final da festa. E eu fui lá, eu cheguei cheio de fome, na larica, né? Cheio de fome, com muita fome, assim, com muita fome. Aí, quando eu saí do Kirtana, eu já fui direto para a banquinha de praçada. Aí meu amigo falou, não, isso aí eles estão vendendo, não pode pegar não. Espera mais um pouco, vai vir a bandeja de praçada. Aí quando vinha aquela praçada, assim, nossa, era tão saboroso. Na época não tinha veganismo, né? Eles colocavam muito provolone, né? Nada contra vegano, adoro comida vegana. Não sinto nenhuma falta de queijo hoje em dia, sobretudo. Sinceramente, mas nosso provolone é saboroso, não tem como negar, né? E eles colocavam muito provolone, era uma covardia, né? Mas realmente a praçada era muito saborosa. E comendo aquilo, eu falei, nossa, você vai comendo aquela praçada, quando você vai ver, você está cozinhando e oferecendo alimento para Krishna na sua casa, aí naturalmente você se purifica e é fisgado pelo, como se chama, o anzol, né? O anzol? É o anzol da praçada, né? Então, assim, é muito fácil controlar os sentidos, né, dessa forma, através de Bhakti Yoga. Não é nada penoso, é muito saboroso. Como o Krishna fala, Parandrishtvani Vartate, a pessoa ela experimenta o gosto superior e naturalmente ela deixa o gosto inferior de lado, né? Então, o Maharaj, ele continua dizendo que é importante ressaltar que isso é possível unicamente para quem é introspectivo e devotado ao Senhor. Tal pessoa desfruta do sabor da felicidade interior e perde gradualmente o interesse pela felicidade material externa. Quando sua vida se torna uma oferenda amorosa a Deus, ela estará sempre experimentando a bem-aventurança natural da vida interior, independentemente de onde ela esteja ou da ação que execute. Não há limite de desejos para serem criados pela mente, mas à medida que se avança na vida espiritual, a pessoa se sente autossatisfeita. E no que se refere a ela mesma,
não há mais com que se preocupar. Nesse momento, ela passa a se preocupar com o bem-estar dos outros, pois sabe claramente que Krishna é o verdadeiro desfrutador e proprietário e amigo supremo. Portanto, qualquer sofrimento experimentado por um ser vivo se deve à sua não conexão com o Senhor. Então, desse modo, a gente vê que Krishna fala que não existe pessoa mais querida por ele do que aquela pessoa que propaga esses ensinamentos da Bhagavad Gita, né? Então, uma pessoa, um transcendentalista, como Srila Prabhupada, ele é dotado de compaixão, ele realmente traz esse conhecimento do Bhagavad Gita, das Escrituras, para a humanidade que carece dessa conexão com o divino. Srila Prabhupada, quando veio para o Ocidente, ele falou, eu não vim trazer mais uma religião, porque religião já tem muitas no mundo. Eu vim trazer um processo de autorrealização, de conexão com o divino, justamente para despertar o amor por Deus que está latente no coração de cada um de nós, né? Então, segundo Krishna na Bhagavad Gita, o processo mais indicado para controlar a mente é você amorosamente ocupar seus sentidos no serviço ao mestre dos sentidos, que é Krishna. Então, Krishna ele é conhecido como Madana Mohana, aquele que atrai o cupido. E Radharani, a consorte de Krishna, é conhecida como Madana Mohana Mohini, ou aquela que atrai aquele que atrai os sentidos. Então, é dito que o serviço devocional a Deus ele está sobre a superintendência ou sobre a jurisdição de Srimati Radharani, que é a energia de prazer de Deus. Então, tudo que o devoto faz, mesmo que não seja diretamente conectado assim, né, como a gente está fazendo agora, falando diretamente sobre Krishna, ou contemplando a forma de Krishna no altar, ou tomando praçada diretamente, mas mesmo o trabalho dele, o trabalho material, digamos assim, a ação material executada nesse mundo, ela se espiritualiza quando a consciência dele se espiritualiza. Porque o que é matéria e espírito? É uma questão de percepção de mundo. Não existe nada material. Uma pessoa que tem uma consciência desenvolvida, uma consciência elevada, uma consciência espiritualmente desenvolvida. Matéria e espírito é uma questão de percepção. Porque tudo é energia divina, tudo é energia de Deus. Então, a Karma Yoga significa justamente você agir nesse mundo sem ser do mundo, utilizando tudo para a satisfação de Deus. E a alma, por ser parte integrante de Deus, quando ela age com essa consciência, ela experimenta bem-aventurança, paz. Essa paz pela qual nós sempre ansiamos. Devido à compreensão de que eu não sou proprietário, eu não sou o desfrutador último de tudo. Então, existe um proprietário último de todas as coisas, e a ele que eu devoto a minha vida. É ele que eu devoto todo o meu prana, meu orbital. É ele que eu devoto. Eu não vou usurpar de nada que me é fornecido por ele, sem antes oferecer a ele com amor e devoção, porque tudo pertence a ele. O Krishna fala que aquele que não oferece as dádivas que nos é oferecida, as dádivas que utiliza as dádivas da natureza, sem oferecê-la em sacrifício ao Supremo, não passa de um ladrão. A gente pensa que ladrão é só aquele que roubou minha carteira. Não, se a gente não age nesse mundo com essa consciência, a gente vai estar agindo como um ladrão e, portanto, a gente vai ter que sofrer a reação daquela ação e vai ter que ficar preso nesse cativeiro do karma, da ação e reação, aprisionado nesse mundo, mesmo que muitas vezes numa cela de primeira classe, uma pessoa que está desfrutando de um bom nascimento, beleza, parentesco elevado, etc., ela está numa prisão de primeira classe. E uma pessoa que não está desfrutando de nada disso, que é pobre, que é feia, que não tem todas as facilidades, que às vezes nem parentes têm, ela está desfrutando numa cela de terceira classe, né? E do contrário, a cela de primeira classe. Eu acho que eu falei o contrário. Não sei. Não foi? Não? Então, deu para entender, né? Então, assim, estar nesse mundo material, a alma, quando está nesse mundo, sem consciência de Deus, ela continua presa, ela está presa a esse cativeiro da ação e reação, ao ciclo de samsara. E não importa a condição que ela esteja, não importa. Então pode parecer uma visão um pouco pessimista da vida, mas não é uma visão bem realista, porque todos nós vamos nos sujeitar a repetidos nascimentos e mortes, inevitável, doença, né? Então isso é fato, né? Mas para um transcendentalista, ele lida com isso com a maior naturalidade. Mesmo com o sofrimento, ele lida com tranquilidade, porque ele compreende que ele não é o corpo, ele é uma alma espiritual eterna. Então ele não sofre tanto as dualidades desse mundo, né? Claro que isso é todo um processo, né? Por isso que a gente precisa estar em constante contato com
com esse processo que não é espiritual, não é material, é uma atividade espiritual, né? Mas mesmo a atividade material, ela pode ser executada com uma consciência material, né? Então, de fato, o que vale, né, é a intenção que está por detrás de todas as ações que a gente empreende nesse mundo, né? Isso que o Krishna fala no Bhagavad Gita, né, sobre a consciência com a qual a gente executa as nossas ações, né? Ok? Então, vou agradecer a atenção de vocês. Eu estou com pena de vocês, porque vocês estão há muito tempo aqui, ouvindo filosofia, dia após dia. Eu estava olhando no relógio já preocupado, e vocês depois vai ter uma outra palestra com o Laraj, né? Então, peço desculpas por ter me estendido. E se vocês tiverem um comentário, alguma pergunta... Elas sempre anotam tudo, né? Eu vou fazer. Eu estou participando de tudo, né? Mas acho que meio que não é cansativo de nada, né? Para mim, eu acho maravilhoso. Tudo está sendo incrível, né? Não é cansativo, não. Eu acho que é um néctar, né? Depois vai lá pro Sound Healing, né? Tá tudo certo, né? Depois a gente relaxa lá no Sound lá, absorve tudo que a gente está aqui aprendendo, né? Relaxa, né? A gente estava falando, e aí eu queria até um comentário, né? Assim, que acho que quando a gente começa, você deu um exemplo da pessoa da questão da mente, né? Dessa dinâmica da mente, você deu o exemplo, inclusive, da pessoa com relação ao álcool, né? Do estímulo ao mesmo tempo da pessoa. A gente geralmente sempre às vezes dá o exemplo desses vícios que seriam mais claros, né? Pra gente. Mas a gente vai percebendo que conforme a gente vai estudando, vai tomando decisões, vai realmente mergulhando dentro desse processo de autorrealização, essa dinâmica ela vai se mantendo, ela se mantém, mas eu acredito que eu acho que o nível de austeridade vai ter que ser mais aprofundado e mais firme, porque eu acho que essa dinâmica da mente ela vai se tornando ainda mais sutil. Porque eu acho que quando a gente ainda estava naquela fase em que eu tinha que escolher se eu ia beber ou não, se eu ia comer carne vermelha ou não, se eu queria ir para balada ou não, eram decisões muito fáceis, sabe? Mais claras, isso, pra gente. Agora, quando essa dinâmica ela passa a ser uma sutilidade, e aí nisso, para falar, maravilhoso, feliz nacional, desculpa. Porque hoje eu experiencio isso, de ter optado de não morar no templo, né, servindo Gurudeva, porque enxergar aquilo que o Prabhupada fala também, que as pessoas que mais precisam de todo esse conhecimento estão lá fora, está hoje no bloquinho. Uhum, com certeza. Né? E hoje, assim, eu percebo essa questão de você se colocar fora do templo para estar a serviço, você está o tempo inteiro com a mente muito ligada. Porque esses desafios, eles vêm de uma sutileza da mente, em que você tem que estar com o seu sadhana, assim. E toda vez que eu penso nisso, eu lembro daquela história, daquela lila que o Prabhupada conta, né? De ter falado para os devotos, porque eu não caio, né? Vocês têm que cantar, têm que ficar muito firme, porque eu não caio. E aí depois eu volto a enxergar ele chorando lá, de vez da idade, por quê? Para eu não cair, eu tô aqui, ajoelhado e realmente servindo as deidades, para eu não cair. E, então, assim, o Prabhupada, né, que é o nosso exemplo, o nosso acharya máximo, então, assim, tinha essa humildade de reconhecer que realmente Maya, ela é mesmo, realmente a todo momento ela tenta nos dar nó, né? Então eu percebo assim, exatamente esse processo, dentro desse processo de autorrealização, que quanto mais a gente estuda, mais a gente trabalha o nosso sadhana, mais a gente está mesmo comprometido com essa trajetória, com esse processo que o Prabhupada nos deixou, mais exige da gente realmente esse nível de disciplina e austeridade com a mente. Porque realmente é coisas muito sutis, assim. Simplesmente, assim, quando a gente está, por exemplo, aqui de frente à deidade, né, a gente já vai tendo um processo
de cuidar disso, é uma bobeirinha, a gente comete uma ofensa, sabe? Às vezes ali num bate-papo, no corredor, mesmo aqui dentro de um lugar consagrado, você se vê e você, eu não deveria ter falado isso, sabe? Então, assim, a gente vai percebendo que isso vai se tornando de uma maneira tão fina que realmente é uma fortaleza espiritual que a gente tem que ter muito. E isso, sim, é algo, é um embate que a gente tem a todo momento, né? Então, como a gente vai percebendo que às vezes as pessoas que vêm visitar, vêm conversar com a gente, nossa, mas vocês são tão assim, já, assim, você não está entendendo nada. O embate interno está assim, né? 2 leões assim, se degladiando, só que a gente ainda consegue manter o sorrisinho, falar Hare Krishna, e a gente manter um semblante realmente, que é exatamente esse estado de equanimidade que a gente busca, né? Mas essa equanimidade externa não significa que dentro não esteja esse embate acontecendo, né? Então, é muito legal trazer assim, essa reflexão, porque às vezes as pessoas, quando a gente fala sobre esse processo de autorrealização, as pessoas pensam que é simplesmente deixar essas questões do mundo, e na verdade não para, né? Não para, só vai sendo diferente as etapas, né? Assim como você também estava contando essa questão da bebida. Eu lembro que assim que eu comecei a frequentar o movimento, e aí eu já nem estava bebendo mais, eu não comia carne, um monte de coisa. E aí um amigo me chamou para ir lá no Leblon, pro aniversário dele. Eu já tinha me afastado de uma galera já. E ele era ainda assim, posso dizer assim, um único amigo, assim, que eu ainda tinha um contato, assim, e fui. E aí lá, e aquela coisa, né, do amigo, mas pelo menos uma cervejinha você vai tomar comigo. Eu peguei a cervejinha da mão dele. Na hora que eu abri a cerveja, tomei um gole, chegou um devoto lá do sul, oferecendo da vida. Ele tinha passado em toda a turma, e todo mundo da turma falou assim, ela que é do yoga, vai lá falar com ela. E quando ele chegou, ele falou pra mim e falou assim, me disseram pra eu falar com você porque você é do yoga. Na hora que eu olhei pra ele, olhei pra cerveja. Krishna gosta de você, hein? Eu lembro que eu senti uma vergonha tão grande de Krishna, assim, você fala assim, nossa, as pessoas me têm como referência do yoga e eu não estou dando exemplo em relação ao yoga. Aquilo para mim foi muito forte. Muito forte. Porque eu falei assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, assim, é como realmente, assim, essas coisas sutis, sabe? E aí, quando a gente começa a estar atento a isso no nosso dia a dia, você percebe que o tempo inteiro vem esses recadinhos de Krishna, né? Sim. Pra gente. Então, assim, etapas. Etapas desse processo de autorrealização e que vai exigindo da gente também escolhas a todo momento. Se a gente quer seguir em direção a Krishna, sim, ou se a gente quer seguir em direção do mundo. Não tem, na verdade, muitos caminhos. Sim. Só 2. Exato. Né? Ou ir em direção ou afastar. Sim. Então, só para, assim, uma reflexão assim, que eu gostaria de contribuir com vocês. Assim. Muito boa reflexão. Obrigado. É dito que quando são os testes, Maya ela é uma grande aliada de Krishna e uma grande aliada nossa também. Porque ela é uma devota de Krishna, ela não vai ser ela não é a nossa inimiga. A gente vê Maya como nossa inimiga, mas ela é a devota de Krishna. Como ela vai ser nossa inimiga? Ela está facilitando o nosso processo. E assim como uma professora, ela vai te ensinar e vai te dar o teste. Ela te ensina, mas ela vai te dar os testes. E quanto mais você vai avançando, mais elevados são os testes, correspondente àquele seu aprendizado que você já teve. Então, Maya vai nos testar cada vez mais, e quando a gente abandonou os apegos mais grosseiros, vão vir os mais sutis. E se chama Jnana Nivriti, esse processo de purificação, ele é praticamente sem fim, até você atingir a perfeição, e ele vai se tornando cada vez mais sutil, cada vez mais sutil. E vidas após vidas, né? Enquanto a gente estiver nesse mundo, né? Provavelmente. É isso, ó. Confirmado aí, ó. A gente pode até nascer como um besouro.
E morrer atraído pela luz, o brilho. Né? Maya é comparado ao brilho da energia material, é o sorriso de Krishna. Então, às vezes, a gente é atraído por esse brilho temporário da energia material. O que acontece com a gente? Obrigado pela reflexão, Krishna Divani. Muito obrigado. Mais algum comentário, alguma pergunta? Realmente os testes não param, né? O desafio é um leão por dia, né? Ou vários leões, né? Estar aqui é maravilhoso, gente. Porque é um Krishna fala que a mente é impossível controlar a mente. Arjuna fala, e Krishna concorda, ele fala assim, eu concordo, não dá para controlar a mente, mas pela prática constante e o meio apropriado de controlar a mente, é possível controlá-la. E a prática constante é o cultivo do conhecimento, a prática da meditação, mantra yoga. Então, isso deve ser constante, como você falou. Eu tenho os inimigos internos, eu sei que está ali, mas eu estou domando ele. A força do serviço devocional. Porque Krishna é mais forte do que isso, né? Maya, ela é muito poderosa, mas Krishna é superior a Maya, porque ele é o senhor de Maya, né? Então, assim, nós somos muito limitados diante de Maya, que é a energia ilusória, né? Essa energia material. Mas Krishna é ilimitado, né? Então, a nossa capacidade de transgredir as leis da natureza material é muito limitada, mas Krishna é ilimitado, né? Então, ele realmente pode nos ajudar, né? Domando os cavalos dos sentidos, né? E nos dando inteligência e conhecimento, né? Então, realmente, o cultivo do conhecimento é algo que vai nos fortalecer dia após dia, né? A gente não deve achar, eu já estudei Bhagavad Gita, é muito comum isso, né? Sobretudo para quem, como eu, que já está há um tempo no movimento. É muito fácil você cair numa zona de conforto e falar, poxa, já li tantos livros, nem li tantos, né? Mas, enfim, geralmente é falar, você já leu muita coisa, já assistiu muitas aulas, não precisa. É inconsciente isso, é inconsciente, né? Você não precisa, para que ler? Vai fazer outra coisa. Então, realmente, essa disciplina, essa prática constante. Né? Você está constantemente estudando. Então, quanto mais você estuda, o que o Prabhupada fala nesse capítulo 6, um dos métodos para controlar a mente em Bhakti Yoga é ouvir sobre Krishna. Então, ouvir sobre Krishna significa estudar as escrituras, estudar o Bhagavad Gita e outras escrituras. Então, quanto mais a gente ouve, mais forte a gente vai ficar para domar os desejos hedonistas da mente, né? Então, realmente, o cultivo do conhecimento é muito importante. Então, fica a dica, trazendo o Sagrado do Cotidiano, quem quiser estudar um pouco mais. É um livro bem introdutório, bem acessível. A gente tem ali em cima, vem com outros livros, né? Porque aqui a gente ouve muitas palestras, mas é legal levar um livro para casa, esse conhecimento, né? Para poder estar ali, né? Ao lado desse conhecimento e estar estudando. Tem na internet também, tem livros acessíveis no site como o Vedabase e outros, revistas de Volta ao Supremo. Então, eu aconselho fortemente, a gente vai compartilhar no grupo de WhatsApp, para vocês, enfim, manterem contato com esse material maravilhoso aí que foi nos deixado pelos mestres espirituais. Muito obrigado. Hare Krishna. Shila Prabhupada aqui.